Vida santificada, sede santos como eu sou santo. O Senhor diz, né? Ele é o santo, né? Nós só somos santificados por causa da sua maravilhosa santidade. Nós estamos aqui falando sobre santidade ao Senhor, né? Nós somos pessoas tricotômicas, ou seja, nosso ser integral é composto em 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós temos conversado nesses últimos dias a respeito disto, né? Esse aqui já é o estudo de número 16 a respeito de santidade. Se você por acaso perdeu algum dos outros estudos, já está salvo aqui no YouTube. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ative o sininho, né? E para que você receba as notificações. Se você não é inscrito, se inscreva após o término do vídeo e ativa lá o sininho. Hoje nós vamos falar a respeito dos alguns trechos bíblicos que nos comprovam, testemunham para nós que nós somos espírito. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num boneco de barro que logo logo será transformado num corpo glorificado. Então vou ler aqui alguns versículos que eu separei, apenas alguns para nossa edificação espiritual, que nos comprovam cabalmente que nós somos um espírito. Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo escreve essa carta aos Filipenses e preste atenção no que ele diz aos irmãos em Filipenses. Estou dividido entre 2 desejos, disse Paulo. Quero partir para estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. E o outro desejo, ele diz assim, mas vejo que tenho que ficar por amor a vocês. Então, ele está dizendo assim, que quero partir para estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Quem parte na morte, eu pergunto para você? Quem parte? É o espírito ou é o corpo? Quando morremos, o que é que vai encontrar com o Senhor? É o espírito ou é o corpo? É o espírito. O corpo vai para debaixo da terra até esperar a volta do Senhor para recebermos um corpo glorificado, um corpo transformado. Né? E é interessante, né, como Paulo trata essa questão com uma naturalidade de quem, né, está seguro da sua salvação, de uma naturalidade de alguém que nasceu de Deus, né, de alguém que está vivendo o reino de Deus, escrevendo as cartas para as igrejas, já chamando os irmãos de santos, né, porque filho de Deus, se Deus é santo, nós somos santificados pela santidade do nosso Pai Celestial. E é interessante que não há medo nenhum na morte mais na vida de Paulo. E é assim que deve ser nas vidas de todo cristão. Não pode haver medo da morte. A morte, para o cristão, já se entende que é apenas uma passagem de algo que é momentâneo, de algo que é temporário, para algo que é eterno. Você compreende isso? Então, quando nós temos essa compreensão, e claramente Paulo demonstra isso pela fala dele, ele dizendo aqui, quero partir para estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor, diz ele. Mas, todavia, ele diz, prefiro ficar por causa de amor de vocês, para a edificação de vocês. Então, a maturidade espiritual, a maturidade de todo cristão, ela também é composta por essas partes, por esses processos, né? Por esse andamento, né? Outrora, quando nós não sabíamos para onde nós iríamos, quem nós éramos, nós tínhamos medo terrível da morte. Mas agora quem nós sabemos que nós somos filhos de Deus, e há um céu nos esperando, e a Bíblia afirma em diversos versículos que essa não é a nossa pátria, que a nossa pátria é a pátria celestial. Então, nós queremos, obviamente, nós iremos e temos expectativa por estarmos com o Senhor em um breve momento. E Paulo demonstra claramente isso. Mas aqui o assunto em questão, né, é espírito. Ele está mostrando aqui quem que parte? É o espírito. O corpo não parte. Outro versículo que nos ajuda a entender a respeito de que nós somos espírito é Hebreus capítulo 12, versículo 9, diz assim: uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, você foi disciplinado pelo seu pai
sua mãe terrena? Foi, né? Ah, eu também fui, né? E nós os respeitávamos, certo? E o versículo está dizendo assim: não devemos nós nos submeter ainda com mais disciplina, a disciplina do Pai do nosso Espírito, e assim obter vida? É uma pergunta que o autor do livro de Hebreus faz aos hebreus. Não devemos nós ainda mais nos submeter à disciplina do nosso Pai, do Pai de nosso Espírito? Algumas traduções dizem do Pai Celestial, do Pai Celeste, e obtermos vida, né? E há um outro versículo em Hebreus ainda, agora no versículo 23 do mesmo capítulo 12, que afirma o seguinte: a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, os espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoado. Quando é que eu e você seremos aperfeiçoados? Não é na terra. Nós seremos aperfeiçoados na presença daquele que é perfeito, no céu. Há irmãos nossos que já partiram, que eles foram aperfeiçoados no espírito e na alma, mas estão aguardando, né? Estão aguardando um corpo glorificado, porque o corpo glorificado todos receberão somente na vinda do Senhor Jesus Cristo. É lindo nós compreendemos isso, né? Pois o Pai Celestial é Pai dos homens espirituais. O Pai é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito e Deus é Pai, Ele é Pai de Espíritos. Então significa dizer que eu e você somos espíritos, né? Outro versículo que nos ajuda a compreender também com clareza isso é Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Nos abençoou em quem? Em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Só pode ser abençoado por bênçãos espirituais quem for espírito. Compreensão lógica, fácil, simples para a nossa edificação espiritual. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Uau, lindo isso! Essa compreensão traz edificação, né? Porque nós só temos consciência de Deus por causa que estamos ligados com Ele no Espírito, né? Fomos regenerados no novo nascimento. Nosso espírito novamente foi conectado a Deus, né? E quem conecta isso é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. Outro versículo que traz essa realidade, e agora aqui é uma fala de Jesus, quando Jesus fala com os discípulos e a multidão ali em um momento da pregação, ele mostra como que é o nosso interior que deve ser primeiro, receber a santificação, e o que importa primeiro é o interior. Ele diz assim, ó, Marcos capítulo de número 7, versículo de número 15. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Tá percebendo? Do interior, do nosso interior, do espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês ainda não entenderam? Perguntou. Não perceberam que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que toda comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina. O que contamina é o do interior. Então nós compreendemos com isso claramente que outrora, quando nós
estávamos desligados de Deus, e nós não é que não existia o espírito humano, ele estava morto. Morte, né? A morte na Bíblia não significa ausência de algo. Morte é o desligamento de Deus. Tudo aquilo que está desligado de Deus está morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque estávamos desligados de Deus. A santidade de Deus impedia que nós tivéssemos acesso a Ele, pois nós somos pecadores. Nós estávamos andando em nossos delitos e pecados, mas o sangue de Jesus nos purificou e nos reconectou pelo novo nascimento, e a santificação inicial Deus providenciou a nós. Agora nós estamos caminhando para a nossa maturidade, né? Nossa santificação, que acontece durante todo o período da nossa vida cristã. Há um outro versículo que também colabora para a nossa edificação espiritual e que fala a respeito do que somos espírito, né? Diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28, diz assim: que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Jesus aqui chamando a atenção dos mestres da lei e os fariseus. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do corpo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Uau! Que palavra dura Jesus traz ali para os mestres da lei e os fariseus, que eram homens religiosos da época, né? Na época, os mestres da lei e os fariseus, como comparação aos dias de hoje, eram os pastores, eram os discípulos, eram os padres, eram as pessoas religiosas, né? Mas que estavam andando fora daquilo que Deus havia dito para eles andar, né? Eles colocavam uma capa de religiosidade, de bonitinho, mas dentro havia todo tipo de perversidade e maldade, ao ponto que Jesus, a um momento, fala assim: vocês não estão entrando e estão impedindo pessoas que querem entrar, né? Então, mais uma vez aqui, nós somos um espírito, e para nós entrarmos no reino de Deus, somente pela obra do novo nascimento. É um novo nascimento que nos leva a entrar, né? E é através do novo nascimento que a santificação começa em nós. A santificação começa por dentro e não por fora. Não adianta, né, estarmos bonitos, bem arrumados por fora, mas por dentro existe angústia, morte, existe pavor, sabe? A santidade de Deus remove do nosso interior a angústia, o medo, o pânico, as incertezas. Tudo isso é removido por dentro, né? Jesus fala a respeito de santidade quando ele diz o seguinte também, ó: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. Tá vendo? Eles achavam que a lei era dura no tocante de não cometa adultério. Jesus lhe diz assim: não, é muito mais sério que vocês estão pensando. Eu estou dizendo para vocês que se vocês olhar com uma intenção impura para uma mulher, já cometeu adultério no seu interior. Então perceba que nós somos tricotômicos, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O que eu estou lendo para vocês são várias passagens bíblicas
que mostra que nós somos um espírito. A santificação começa no nosso espírito, transforma a nossa alma e lá na nossa morte nós receberemos um corpo glorificado, que será a nossa santificação final. Se encaminhando para o final, né, também quero comentar aqui com vocês que a religiosidade não refreia o nosso interior, né? As regras humanas não conseguem refrear o nosso interior. Paulo escreve isso a Colossenses capítulo 2, versículo de número 20 a 23, diz o seguinte: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioriam com o uso, porém pode até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Para nós vencermos os desejos da natureza pecaminosa, é nascer de novo e seguir aquilo que o Espírito de Deus nos guiar para fazer. Viver uma vida de santidade é viver uma vida separada. Então há coisas que o Espírito vai nos impelir a nos separar. Não vem por força de decretos humanos, de conceitos humanos, de dizer não faça, não mexa, não toque. Não. O Espírito de Deus vai nos constranger e nós saberemos que aquilo que é o melhor para mim, para eu ter uma vida santa, para você ter uma vida de santidade, é nos desviar de toda a maldade, né? E isso não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de toque do amor de Deus, porque se nós amamos ao nosso Pai Celestial, nós desejamos fazer a sua vontade e sabemos que a vontade do Pai Celestial, ela é boa, agradável e perfeita para os seus filhos. Eu oro e eu penso que o melhor para todos nós é seguirmos sim uma vida santa diante de Deus, estar atento nos nossos ouvidos à voz do Espírito que nos constrange a nos desviar de todo o mal e de tudo aquilo que também parece mal, né? Desvie-se de toda forma de mal. Então nós devemos estar atentos, vigilantes em oração, para viver uma vida de santificação. Amém, meus irmãos? Né? Vocês ouviram o sininho? Tocou aí, é meio-dia, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por esse tempo e que podemos compartilhar da Tua palavra e sermos firmados pelo Senhor, Deus amado, primeiramente no nosso interior, Pai. E que do nosso interior a nossa alma seja ela transformada pelos pensamentos do Senhor, que são absolutamente mais altos que os nossos pensamentos. Eu oro, Senhor meu Deus, para que o Teu Santo Espírito encontre liberdade e força, Deus amado, para agir na vida daqueles que ouviram desses ensinamentos e que eles alcancem a iluminação, Senhor meu Deus, muito além daquela que o Senhor me mostrou, Pai. Porque eu desejo, Pai, que os meus irmãos, Senhor meu Deus, sejam edificados na fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Marcos Poleto. Ativa o sininho. Este foi o nosso Vida Santificada.